Graça e paz a todos nossos irmãos. Salmo de número 33, versículo de número 12, diz assim: Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amados irmãos, hoje é 12 de outubro de 2018. E nós sabemos que no dia 12 de outubro é comemorado no Brasil o Dia de Aparecida, a padroeira do Brasil. Isso está indo de encontro, está indo contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas aqui no Brasil tem um feriado para Aparecida. Nos Estados Unidos da América, lá tem um dia chamado Dia Nacional de Ação de Graças. Aqui no Brasil tem o Dia de Aparecida. Então como que você quer que um país que tem o Dia de Aparecida seja abençoado? Um país que tem um dia dedicado à Aparecida seja abençoado. Este é o grande mal da teologia da prosperidade. Os defensores da teologia da prosperidade, eles ensinam isso, eles ficam enganando o povo, dizendo o seguinte: o Brasil é do Senhor Jesus, povo de Deus, declare isso. Como que o Brasil é do Senhor Jesus, sendo que hoje tem uma procissão para esse Deus? Quando você lê Isaías 45, versículo 20, lá está dizendo o seguinte, que nada sabem os que conduzem procissão, às suas imagens de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar. Então, meus amados irmãos, o problema do Brasil chama-se idolatria. É um país idólatra, é um país em que cada região deste país tem um culto a um Deus. Por exemplo, aqui no estado de Goiás tem a adoração à Senhora da Abadia, tem a adoração à Trindade, que é na cidade de Trindade, tem a adoração a Muquem, que é lá em Niquelândia, né? No Nordeste tem a adoração a Padre Cício, tem a adoração a Senhor do Bonfim na Bahia, no Pará tem o Círio de Nazaré. Então cada região do país tem adoração a um ídolo. Se já não bastasse, tem o Dia Nacional da Padroeira, ou seja, a clínica geral. Existem santos para todos os tipos de doença nesse país. Por exemplo, tem a Santa Luzia, que é a protetora das vistas. Tem o Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Tem a Senhora do Livramento, que é para livrar as pessoas. Tem o São Cristóvão, que é para poder proteger os caminhoneiros. Tem a Senhora das Dores, que é para proteger as mulheres grávidas. Se já não bastasse essa santanhada toda, tem a clínica geral. Se essa santanhada toda não resolver o problema, tem a clínica geral, que é Aparecida, com o dia 12 dedicado a ela. Aí me vem a teologia da prosperidade, os defensores desta ideia, da teologia da prosperidade, os defensores desta ideia, dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus, povo de Deus, declara isso. Isso é mentira, meu irmão. Isso é mentira que tem que parar de ser pregada. Isso aí é um grande sincretismo religioso. Isso aí é um ecumenismo. Nós sabemos que uma nação a qual Deus não é o Senhor dela, ela não tem condições de ser abençoada. Então você não espere futuro para esse país. Nós temos que ser realistas. E nós estamos aqui para falar a realidade. Em um país em que tem uma santa, uma imagem de escultura, com o dia 12 de outubro para ser adorada como padroeira do Brasil. Um país em que cada região deste país tem um santo para ser adorado, como no Rio Grande do Sul, me parece, lá é Navegantes, parece que é Bom Jesus o Navegante, um negócio assim. Lá no Pará, como eu disse, é Círio de Nazaré. Então cada região tem um santo para ser adorado. Então você não precisa de esperar nada desse país. Porque isto é
totalmente contrário à palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, que diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura e nem a adorarás. Você não pode adorar um Deus que tem boca, mas não fala. Um Deus que tem ouvido, não ouve. Tem nariz, não cheira. Tem pés, não anda. Tem mãos e não apalpa. É um Deus tão poderoso que precisa de ser carregado em procissão. Quer dizer, não vale nada. É um Deus tão poderoso que se cair no chão ele quebra, porque ele é de barro. Ele vira caco, é um Deus de barro. Então Deus, ele abomina esse tipo de pecado. Então o problema do nosso país é esse. Quando Henrique Soares de Coimbra, Frei Henrique Soares de Coimbra, ele trouxe para cá a idolatria em 1500. Ele trouxe essa idolatria para cá, para o nosso país. Então não adianta eu, como pastor evangélico, sair dizendo isso para os irmãos, que o Brasil é do Senhor Jesus, povo de Deus declare isso, sendo que o país é um país idólatra. O Brasil é um país de futebol, é um país da prostituição, da droga, da bebida, do carnaval, da idolatria do carnaval. Então os brasileiros precisam de se converter, os brasileiros têm que largar essa idolatria toda para que o país seja abençoado. Se não se converter, jamais o país será abençoado. Então, meus irmãos, nós precisamos de falar a verdade. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Infelizmente, Jesus não é o Senhor dessa nação. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da vida daqueles que se converteram realmente a Ele. Aí sim Ele é o Senhor, mas o Senhor da nação Ele não é. Não adianta eu ficar pregando isso em cima de púlpito, dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus, porque não é. O Brasil não é do Senhor Jesus. O Brasil pertence à Aparecida. O Brasil é de Aparecida. É o dia 12 de outubro. É o dia nacional de Aparecida. É o dia nacional para a adoração Aparecida. Agora, o dia que tiver um governante que varre a idolatria deste país, igual o Gideon fez, ele quebrou os altares de Baal. O dia que tiver um governante que faz igual Elias, que desafiou os 450 profetas de Baal, que declara proibido o uso de imagem de escultura. O dia que tiver um governante que proíbe essa idolatria do Brasil, que cria um feriado para adoração a Jesus Cristo, como existe nos Estados Unidos o Dia Nacional de Ação de Graça, aí sim o Brasil será do Senhor Jesus. Mas enquanto, meus irmãos, tiver esse mundaréu de idolatria aí, esse mundaréu de santo aí para ser adorado, jamais o Brasil será do Senhor Jesus. O Brasil não é do Senhor Jesus, ele é o dia de Aparecida, 12 de outubro, dia de Aparecida. Não tem nada a ver, meus irmãos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, ele abomina a idolatria. Deus abomina o uso de escultura. Deus abomina a idolatria. Deus não agrada da idolatria. A Bíblia diz: ouça Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Mas infelizmente o nosso povo está cego. O povo está cego, o povo não lê Bíblia. E fica aí sendo enganado aí pela teologia da prosperidade. Os evangélicos estão sendo enganados aí pela teologia da prosperidade. Brasil do Senhor Jesus, povo de Deus, declare isso. Irmão, tem 30 anos que eu me converti. E 30 anos que eu vejo a igreja evangélica dizendo isso. E o país nunca melhora. 30 anos que eu tenho visto a igreja evangélica dizendo isso. O Brasil do Senhor Jesus, povo de Deus, declare isso. E não melhora, o país não melhora. Por que não melhora? Porque o país está debaixo de maldição. O país está debaixo da idolatria, do uso de imagem de escultura. O país está debaixo da idolatria do futebol, do samba, do carnaval, do samba, da prostituição, da imoralidade, da orgia. Então o povo brasileiro precisa de se arrepender. O povo precisa de se converter a Deus. Não adianta você jogar a culpa em governantes, porque governantes nenhum vai melhorar a situação desse país. Não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Porque o Brasil vai ser uma bênção a partir de 1º de janeiro, com um novo governante. Irmão, não se iluda com isso. Não se iluda com isso.
Porque quem conhece a palavra de Deus sabe muito bem que não há melhoras. Não há melhoras. O que virá é uma grande tribulação, qual nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. É o que virá sobre a terra. Agora a igreja, a verdadeira noiva de Deus, ela será retirada daqui. Ela será removida dessa terra sem nenhum arranhão. A igreja de Deus, ela será arrebatada daqui sem nenhum arranhão, da mesma forma que Enoque foi retirado daqui. A igreja, ela não sofrerá danos. Ela é a noiva, ela foi comprada no sangue do Cordeiro. A noiva, ela é lavada e remida no sangue do Calvário. O sangue de Jesus Cristo ali no Calvário. Então a igreja não tem que se preocupar com amanhã. A igreja tem que viver uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, porque a trombeta vai tocar. Isto é fato, meus irmãos. Agora, iludir o povo com teologia da prosperidade, dizendo que vai melhorar, que vai ser uma bênção, é mentira. Eu seria um grande mentiroso ao dizer isso para você. Dizer que esse país é do Senhor Jesus, povo de Deus declare isso, eu estou dizendo mentiras para você, porque esse país ele tem um feriado de hoje, que é o dia 12, que é o feriado da Aparecida, a padroeira desse país. Então esse país, ele está debaixo de uma maldição, esse país está debaixo de uma maldição idólatra. Isso é preciso ser banido. O dia que tiver um governo que entre no poder, que seja governante desse país e tire esse feriado, é preciso tirar esse feriado e colocar um feriado para Jesus, Dia Nacional de Ação de Graça, como acontece nos Estados Unidos. Aí sim o país será abençoado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.